Olá, entusiastas da ciência livre sem filtro! Meu nome é Lucy e você está no canal Make Science BR. E no Desmaquiando a Ciência de hoje, sim, meus amores, depois de muito tempo, mais um Desmaquiando a Ciência e de um tema que eu estou devendo há muito tempo para vocês, que é o por que os fósseis não provam a evolução. E não sei se vocês lembram, eu tentei gravar esse vídeo, só que deu muito errado com a câmera e eu vi que eu precisava abordar alguns assuntos antes. E, bom, eu consegui uma câmera melhor com o celular novo e os assuntos que eu precisava eu já abordei aqui no canal e eu vou linkar eles à medida que for sendo necessário. Então, espero que vocês gostem. Hoje eu vou fazer uma make para usar na live de aniversário do meu canal. Nossa, gente, eu nem acredito! E eu espero então que vocês gostem. E é isso. Eu tô sem o papelzinho pra fazer a abertura digna do tananana. Então eu vou fazer só a dancinha que eu fazia antigamente. E vocês imaginam a abertura maravilhosa, tá bom? Então, tananana, tananana, tan tan, tananana, tananana, tan tan. Olá, pessoas! Bom, como eu falei para vocês, hoje eu vou falar um pouquinho sobre por que os fósseis não são provas da evolução. Eles são evidências e evidências do tipo 1, mas vamos chegar lá. Bom, primeiro, enquanto eu passo o meu primer, muito chique aqui, fazendo essas caretas bizonhas que vocês adoram, que eu sei, mentira. Bom, primeiro eu quero trabalhar um conceito relacionado ao requerimento da evidência total. O requerimento da evidência total era um dos vídeos que eu precisava fazer antes de abordar esse assunto e que eu fiz. Tá aí disponível, vai aparecer aqui, eu acho, para que vocês assistam, se vocês ainda não tiverem assistido, porque é um vídeo muito importante para vocês entenderem tudo que eu vou explicar aqui. Mas com a explicação acho que vocês vão conseguir entender um pouquinho onde eu quero chegar. Bom, o esquema é o seguinte, imaginem que vocês estão voltando para casa, vocês moram sozinhos e tal, e aí vocês estão voltando para casa e pam, vocês encontram um rato morto bem na entrada da casa de vocês. Como vocês moram sozinhos, é impossível que tenha sido alguém que matou, né? Então, você vai e, como uma boa cientista que você é, vai tentar descobrir o que causou a morte desse rato. E aí você vai e tenta descobrir por onde ele entrou na sua casa, o que ele pode ter comido ou não, o que foi a causa-morte dele. E com base nessas coisas, você vai descobrir o que aconteceu com o danado do ratinho que veio a falecer, pobrezinho, dentro da sua casa. E quando você descobre isso, eu te faço a seguinte pergunta. Se aparecer outro rato morto, você está aí tentando descobrir o que aconteceu com esse rato, e aí aparece um outro rato morto assim que você descobre. Então assim, você descobriu que o primeiro rato morreu de infarte, vamos supor. Aparecer um segundo rato morto vai ajudar a entender sobre o primeiro rato morto? Ou melhor, vai gerar alguma prova que comprove que o primeiro rato morreu ou que comprove a causa que você deu para o primeiro rato que morreu? Não. Aparecer outro rato morto vai ser apenas mais uma coisa que você vai ter que explicar. E não uma evidência do tipo 2. Então aqui, pausa para ir lá assistir o vídeo da evidências. Que a gente tem as evidências do tipo 1. Isso como eu já falei naquele vídeo meu, né? Isso é um linguajar que eu inventei, assim, só para facilitar para vocês, né? Que seria as evidências do tipo 1, aquelas que a gente usa como premissa para propor uma hipótese, e as evidências do tipo 2 são as evidências que a gente usa para testar uma hipótese. Então vamos lá, vamos supor que o primeiro ratinho morreu de infarto, e aí você vê o segundo ratinho e descobre que ele também morreu de infarto. Aí beleza.
sabendo disso, você pode pensar, pô, como os dois morreram de infarto, ter mais um rato que morreu de infarto corrobora a minha hipótese de que tem alguma coisa causando mortes dos ratos por infarto. E aí eu te digo, não. Por quê? Porque a presença de um novo rato, como eu acabei de dizer, é apenas mais uma coisa que você precisa explicar. E ter um novo rato e a mesma hipótese que você tinha proposto para o primeiro rato poder servir para o segundo, não torna essa hipótese verdadeira, não prova a veracidade dessa hipótese. Ela pode se tornar mais suportada, porque suporte, a gente fala realmente das premissas, do quão boas são as premissas da hipótese que a gente está propondo. E aí, realmente, quanto mais ratinhos mortos, mais bem suportada é a proposição da hipótese para explicar o porquê dos ratinhos mortos. Então, um aparecimento de mais um rato aumenta o suporte para essa hipótese. É mais um rato que tenha morrido de infarto. Então, aumenta o suporte para essa hipótese explicativa, explanatória, né, do porquê o ratinho morreu de infarto. Mas não prova a hipótese explanatória do porquê o ratinho morreu de infarto. Não sei se vocês conseguem entender a diferença. E caso não tenha ficado claro, eu tenho 2 vídeos aqui no canal, né? Um que fala sobre testes de teoria e o outro que fala sobre testes de hipótese. Eu vou linkar aqui somente o teste de hipóteses, que é o que vocês precisam ver para entender por que esse ratinho não testa, a presença desse outro ratinho não está testando a hipótese, não está corroborando ela como mais verdadeira ou falsa. A tia Lúcia esqueceu de pegar o bagulho dela, de espalhar as coisas. Só um minutinho. Então... Ui, bagunça. O que rato tem a ver, então, com fóssil, né? Onde eu quero chegar com essa lorota toda? Bom, essa lorota toda é para te explicar que haver um rato, mais um rato, que tenha morrido por fatores iguais e que possa ser explicado pela mesma hipótese que você propôs para o primeiro rato, isso vai dar suporte para a sua hipótese. E isso tem um nome, que é o requerimento da evidência total, que diz que toda evidência relevante para responder a sua pergunta, ou seja, que pode alterar positiva ou negativamente a sua hipótese, tem que ser levada em consideração. Note que se fosse um ratinho que tivesse morrido queimado, por exemplo, ele não serviria nem de suporte e nem estaria dentro do requerimento da evidência total. Você não teria que incluir ele na sua análise. Por quê? Porque a causa mortis dele foi diferente. Ele não é explicado da mesma forma, né? O acontecimento, né? Que é o rato morto na sua casa. O acontecimento não é o mesmo, a explicação não é a mesma. Então, se fosse nesse contexto, um ratinho morto por outra causa que não fosse infarto igual ao do primeiro, aí também não serviria nem de suporte, muito menos de teste para a hipótese. Então deu para entender? O requerimento da evidência total vai dizer que toda evidência relevante para responder a pergunta que você está fazendo tem que ser levada em conta. E para se levar em conta, consequentemente, para essa evidência ser relevante para a pergunta que você está fazendo, elas têm que pertencer ao mesmo hall teórico, à mesma qualidade, vamos dizer assim. E isso inclui ser explicada, né, pela hipótese que você está propondo. Então, é isso. Espero que tenha ficado claro. Agora, indo para os fósseis, o que acontece com os fósseis? Primeiro, rapidinho antes, né, vamos falar da evolução, né? Rapidinho. O que é evolução, né, minha gente? Vou jogar esse trem aqui no canto. Eu tentei estudar um pouquinho como é que eu faço com esse meu olho fundo aqui e não consegui estudar muito, então vou fazer mais ou menos do jeito que eu sempre fiz mesmo e vai ficar legal.
Bom, evolução é um nome genérico, né? Como eu já falei nesse vídeo aqui. Não sei se eu já gastei meus 4 vídeos, mas em teoria vai aparecer aí. Que diz que é um termo genérico, né? Que se refere à ancestralidade em comum e descendência com modificação. Então, quando a gente propõe uma hipótese para explicar a similaridade entre organismos, a gente está usando a teoria da evolução. Então, por exemplo, nós somos mais aparentados que os primatas por causa disso, disso, disso. E esse disso, isso, isso, essas explicações vêm derivadas da evolução, né? Ancestralidade em comum e descendência com modificação. Se eu pego e levo em conta o exemplo do ratinho, então, e tento trazer agora para o fóssil. O fóssil agora é o nosso ratinho. Então vamos lá. Eu encontrei um fóssil e quero explicar ele evolutivamente. Essa explicação evolutiva eu vou explicar, né, a origem por meio da ancestralidade em comum e descendência com modificação. Que diabo é esse danado e o que está acontecendo aqui? E aí, com essa explicação, eu gero uma hipótese explicando isso. Aí, se eu acho um outro fóssil, seja da mesma espécie ou de uma espécie mais antiga, que seria um elo perdido para essa linhagem, esse novo fóssil, ele não vai estar falseando a nossa hipótese. Ele vai estar apenas servindo de suporte para a hipótese evolutiva que a gente propôs. Por que como suporte? Porque ele é algo que a gente vai precisar explicar. Ele é mais uma das coisas que a gente tem que explicar, tal qual o segundo ratinho. Então, quanto mais fósseis a gente vai encontrando, e na realidade todos os fósseis que a gente encontra, eles vão sendo mais evidências para a gente considerar e explicar. E eles não, portanto, não são as evidências do tipo 2, eles não são a predição, né? Eles não são aquilo... Ai, droga, me caguei. Eles não são aquilo que vão tornar essa hipótese, corroborar ou não essa hipótese. Eles são apenas mais uma coisa que, por pertencerem ao mesmo grupo de potencial explanatório da hipótese que a gente está usando, que é a teoria da evolução, eles só vão ser mais uma coisa que vai ter que ser explicada pela teoria da evolução. Então, na construção do raciocínio, eles vão entrar como premissas para a hipótese que a gente está gerando. Nossa, me caguei toda. Meu pai do céu. E eu não peguei papel. Ai, lasqueira. Só um minuto. Então, pensa assim. O fóssil, todo fóssil que existe no planeta, dos que a gente já conhece aos que a gente ainda vai descobrir, eles são coisas que precisam, até o momento, a melhor teoria que a gente tem para explicar eles, né, é a ancestralidade em comum e a descendência com modificação, que é o que a gente chama de evolução. Então, todo fóssil que a gente encontra, ele é uma evidência que é relevante para a hipótese evolutiva que a gente está propondo para um grupo. Então, por exemplo, quando a gente diz que quando achou o Archaeopteryx provou a evolução porque liga os dinossauros às aves. Quando achou o Tiktaalik provou a evolução porque liga os peixes aos amniotas, aos tetrápodes, melhor dizendo. E aí essas falas, elas estão erradas. Por quê? Porque, embora assim, evolutivamente esses animais realmente caiam nessas posições que eu falei, isso não quer dizer que ele está provando, isso não foi uma predição de teste. Isso só foi a descoberta de um novo material que precisa ser explicado e que, no caso, quando foi gerada a explicação dele, ela caiu dessa forma
filogenética. Então, assim, a explicação filogenética dele é de que, oh meu Deus do céu, eu tô me cagando toda, socorro! Socorro! Então, existe, por exemplo, o próprio Darwin pensava assim, né? E tem o canal, né, do Coelho Pré-Cambriano, que é um canal maravilhoso, por favor, sigam ele. Que eu não lembro quem falou isso, mas do coelho pré-cambriano, né? Mas que é mais ou menos assim, né? Ah, se você achar um coelho no pré-cambriano, você falseia a evolução. E aí eu digo, não falseia. Por quê? Porque não importa o grupo fóssil que você encontrar e em que época você encontrar. Esse grupo fóssil vai precisar ser explicado como qualquer outro grupo fóssil que a gente descubra. A diferença é que ele vai, se por exemplo achar um coelho no pré-cambriano, ele vai fazer a gente mudar as nossas hipóteses explanatórias, né, para o que a gente já entendia de mamífero, por exemplo, e várias outras coisinhas relacionadas. Mas isso não vai falsear a evolução, porque a evolução vai continuar sendo utilizada para explicar o porquê diabos tem um coelhinho no pré-cambriano. Então, o coelho pré-cambriano continua sendo um exemplo extremamente importante, porque ilustra muito bem que mesmo com a presença de um coelho no pré-cambriano, a evolução vai continuar sendo a nossa melhor explicação para vida. Então, o importante nesse vídeo aqui que eu quero dizer é que a gente tem que tomar cuidado ao dizer o que prova e o que não prova as coisas. Porque prova envolve teste. E para envolver teste, no caso de hipóteses, envolve a predição de possíveis consequências, né, que derivem da causa passada que você está propondo para explicar o bichinho no presente que você está descrevendo e explicando. Então, um coelho no pré-cambriano, um Tiktaalik da vida, um Archaeopteryx da vida, eles não estão fazendo isso. Eles são apenas novas coisas que a gente precisa explicar. E quando a gente descobre essas novas coisas e reformula as nossas hipóteses para melhor explicar elas, a gente está justamente preenchendo o requerimento da evidência total. Porque esses novos fósseis são explicados pela evolução, né? Teoria da modificação, teoria da ancestralidade comum meu Deus! Teoria da evolução, que é a ancestralidade em comum e descendência com modificação. E, portanto, eles são relevantes para a hipótese que a gente está propondo. Consequentemente, eles têm sim que ser considerados e incluídos na nossa inferência. Só que eles são incluídos como evidência do tipo 1, como premissa da nossa hipótese. E, consequentemente, eles vão aumentar o suporte para a hipótese que a gente está falando ou não, mas definitivamente não vai testar. Então, predizer organismos no passado não faz com que isso prove ou refute a evolução. Essa não é a forma correta de testar. Isso é só o preenchimento do requerimento da evidência total. A forma correta de se testar está naquele vídeo que já apareceu aqui, que a gente tá... E outra coisa, né? Descrever fósseis, essas paradinhas, a gente está falando de proposição de uma hipótese baseada na teoria da evolução. Então aqui, em nenhum contexto, a gente está pondo a evolução em xeque. Justamente por isso que a gente está fazendo o preenchimento do requerimento da evidência total. E a todo momento a gente está falando em teste de hipótese. Porque para testar a teoria é diferente. E aí tem agora, finalmente, o videozinho de como se testa uma teoria. Então vou passar o batom enquanto vocês refletem.
E é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Vou fazer uma rápida recapitulação, então, que agora eu não estou me maquiando. E aí fica mais fácil de explicar, né? Então, ó, os fósseis são um grupo de organismos, né? Como qualquer outro organismo vivo, que atualmente a melhor forma que a gente tem para explicar a presença deles no nosso planeta e a relação de parentesco entre eles é por meio da teoria da evolução, que é a ancestralidade em comum e descendência com modificação. Então, todo organismo vivo e todo fóssil vai sempre servir de premissa, junto com a teoria da evolução, que é a outra premissa, para a gente tentar responder uma pergunta que seria mais ou menos assim: por que determinado organismo tem braço e não tem, e os outros não têm, por exemplo? Por que determinado organismo tem a cabeça redonda e os outros a cabeça quadrada? E a gente usando as premissas, os próprios organismos, tanto viventes quanto fósseis, e as teorias necessárias, no caso principalmente a teoria da evolução, a gente gera uma hipótese que explica o porquê desses organismos terem essas similaridades. E essa explicação vem por meio da teoria da evolução. Então esses organismos, eles, e nesse tipo de raciocínio, em momento algum a gente está botando em xeque a veracidade da teoria da evolução. A gente inclusive aceita ela como verdade quando a gente bota ela com premissa. É um pré-requisito do raciocínio que a gente faz, E para a gente testar a teoria da evolução, a gente tem que fazer um teste de teoria. E para testar uma teoria, a gente tem que predizer possíveis consequências relacionadas à causa que a teoria diz que acontece. E isso a gente já fez inúmeras vezes, como os exemplos que eu dei naquele vídeo, do pessoal que testou o passarinho, do pessoal das bactérias, etc. Então, inferir, por exemplo, eu tenho hoje em dia 2 gaviais, 2 crocodilos. Um tem um rosto comprido e o outro um rosto grosso. E aí um dia eu acho a forma intermediária entre eles. Essa forma intermediária não prova a evolução. Nossa, um avião. Então essa forma intermediária, ela não prova a evolução e também não prova a minha hipótese. Por quê? Porque esse novo fóssil, ele é uma evidência que é relevante para a minha hipótese, porque ele é explicado pela a mesma teoria. Então, preenchendo o requerimento da evidência total, eu tenho que pegar esse novo fóssil, incluir na minha análise, fazer uma nova análise e ver qual a explicação que ele dá. E aí, caso realmente esse fóssil intermediário seja intermediário na evolução, eu vou propor uma hipótese explicando isso. Mas isso, em momento algum, está refutando ou comprovando a teoria da evolução e sequer a hipótese, porque a hipótese também tem seu próprio jeito de teste. Então, fósseis, no máximo, servem de suporte para as nossas propostas, como uma evidência do tipo 1, mas nunca como teste. Então é isso, espero que tenha ficado claro. É um assunto que é meio tabu, e espero que vocês entendam e me entendam o meu ponto, que a explicação tenha ficado clara. Qualquer coisa eu faço outro vídeo, tentando explicar melhor. Fazia muito tempo que eu não me maquiava e falava, então eu acho que o vídeo pode ter ficado um pouquinho confuso. Peço desculpa por isso. E, encerrando então, essa é a make. Espero que vocês tenham gostado. Bom, pessoal, eu vou sair agora. Agradeço a todos vocês que gostam do meu trabalho aqui na internet. Muito obrigado. E agradeço principalmente as minhas madrinhas que contribuem financeiramente para a manutenção do canal. Muito obrigado a todos vocês. Espero que vocês sigam gostando do meu trabalho por mais muitos anos, que eu vou continuar dando o meu melhor por aqui. Então é isso, pessoal. Um grande beijo. Tchau, tchau.